pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Carolina Esperandil, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Goiás e sejam bem-vindos ao meu canal Universitário na Área. Hoje eu vou ler minha redação 940 pontos do Enem e espero que vocês gostem, porque vocês pediram bastante lá no Instagram, então eu vou ler para vocês a minha redação. Vamos começar pela introdução, né? Segundo a socióloga Ruth Benetti, a cultura é a lente que o homem enxerga o mundo. Aliado a isso, o cinema é um dos instrumentos que proporcionam o acesso à diversidade cultural, às múltiplas perspectivas de arte e ao lazer. No entanto, simultaneamente em que a globalização, em conjunto com as novas tecnologias, facilitou o uso deste, deixou os excluídos mais excluídos ainda, tornando-se uma problemática no Brasil. Tal cenário não somente impossibilita a formação de cidadãos críticos, mas também é decorrente da falta de poder aquisitivo desses, que impede de democratizá-lo e são impasses preocupantes. Então, gente, essa foi a minha introdução. Eu citei uma socióloga, essa Ruth Benetti, e assim, eu não sei como que eu lembrei dela, porque quando eu vi o tema da redação, eu fiquei super nervosa, que eu tava preparada pra tudo, menos pra tema ligado à cultura. Sério, eu não tinha produzido nenhum tema ligado à cultura. Na verdade, tinha sim sobre apropriação cultural, que tinha relação, mas não me ajudou muito na hora de fazer essa redação. E eu não lembrava de nada, eu fiquei desesperada, eu não consegui nem ler os textos motivadores direito. Então, por isso que eu nem, quando vocês vão, como dá pra perceber na minha tese, eu nem falei da questão do espaços elitizados, da concentração dos cinemas. Eu não consegui lembrar disso porque realmente não entendi a proposta. Quando eu vi esse tema, eu fiquei muito nervosa e eu consegui escrever essa redação. E eu lembrei dessa socióloga, graças a Deus que eu lembrei, né? E citei ela, porque eu tinha estudado ela pra ciências humanas, e eu lembrei que ela tinha falado dessa questão que a cultura é a lente que o homem enxerga o mundo. Não foi com essas palavras, mas foi a minha interpretação do que eu estudei sobre ela. Então eu consegui citar. E eu sempre, como é que eu faço a minha introdução? Eu uso um macetinho que chama CAT, que é contextualização, argumentação e tese. Então eu sempre começo contextualizando. Eu começo citando alguma coisa, um fato histórico, alguma série, algum sociólogo. Na maioria das vezes eu cito algum sociólogo porque eu tenho mais facilidade para lembrar. Isso me ajuda já a estudar para humanas. Então sempre que eu estudo para humanas, algum sociólogo, algum filósofo, eu tento ligar algum tema de redação. Então por isso eu sempre tenho alguma coisa para citar, e graças a Deus que eu tinha, e lembrei dessa socióloga e consegui citar essa Ruth Benetti. Então, eu lembrei dela e citei, e depois eu começo argumentando sobre o tema, eu começo a explanar sobre o tema, o que eu vou falar aqui na minha redação. Então, eu começo falando disso depois, e por fim eu coloco a tese. A tese são os meus 2 pontos. Como é que eu deixo meus 2 pontos bem claros, que eu sempre faço assim, e dá muito certo, dá muito certo porque antes eu sofria muito, que eu chegava com a redação para a professora e ela falava assim, cadê a tese? E aí, não tinha tese. E para ficar muito clara a tese, não dar mais esse problema, eu sempre coloco não apenas tal coisa, mas também tal coisa são impasses preocupantes ou impede da democratização do cinema ou impede de democratizar a saúde pública. Sabe, alguma coisa, eu sempre coloco isso, não apenas, mas também, não somente, como também, tanto, quanto. Então eu sempre começo com essas conjunções que deixam a tese bem clara, bem explícita, para não ter problema do corretor não achar a sua tese e achar os seus 2 pontos no seu texto. Então fica a dica. Então bora para o meu segundo parágrafo. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que o cinema permite a ampliação das visões socioculturais dos brasileiros. Nesse sentido, de acordo com Walter Benjamin, sociólogo da Escola de Frankfurt, a ampliação dos mecanismos de comunicação de artes visuais forja um poder revolucionário. Haja vista que o acesso a pensamentos diferentes do indivíduo, a divulgação das realidades locais e as denúncias implícitas das atrocidades sociais e econômicas retratadas nos filmes permitem a construir um senso crítico e um posicionamento, de modo que contribui para a formação de uma sociedade democrática mais justa, instiga a respeitar o diferente e buscar pela efetivação dos seus direitos. Então, esse é um parágrafo de desenvolvimento. Assim, gente, eu não lembrava na hora de termos específicos sobre o cinema, como uma produção cinematográfica ou como uma produção audiovisual. Eu lembrava de artes visuais. Então, como vocês perceberam, eu coloquei artes visuais ali no meio do meu parágrafo, porque eu não lembrava desses termos técnicos. E isso não foi um empecilho para eu não conseguir tirar uma boa nota também. Então, como vocês podem perceber, em questão de escrita, eu não perdi muita nota. Foi só questão gramatical mesmo, que eu perdi 20 pontos por erros
de concordância, enfim, e de crase, que eu sempre perdia ponto. Não tinha jeito, eu usava crase, não conseguia ir bem com crase. E como é que eu começo o meu desenvolvimento? Eu começo com um tópico frasal, que é a retomada da minha tese. Então eu retomo o meu primeiro ponto, o que eu vou defender, como eu fiz ali. Depois que eu retomo o primeiro ponto, que eu coloco o meu tópico frasal, eu continuo nesse sentido, nessa conjectura, que é o quê? Eu vou ligar algum fato histórico, algum pensamento de um sociólogo com o que eu vou defender no meu texto. Então eu sempre coloco nesse sentido, a partir da análise histórica, não sei do que, ou nesse sentido, no século tal, no século XVIII, a Revolução Industrial começou a poluir o meio ambiente. Então eu começo colocando alguma coisa histórica, algum sociólogo, algum filósofo, ou algum dado estatístico, se você lembrar. Eu sou péssima a decorar dado estatístico, então eu sempre procurava citar algum sociólogo. Depois eu falava um pouco sobre o que essa minha alusão, esse sociólogo tinha a ver com o problema que eu citei, ou com o ponto que eu citei, e depois eu continuava com de modo que. Então, eu sempre terminava meu parágrafo com de modo que, de forma que. O que esse de modo que, esse de forma que quer dizer? Quais são os efeitos disso para a sociedade? Então, eu sempre fazia essa perguntinha no final. Quais os efeitos disso? Então, de forma que contribui para a formação de uma sociedade democrática mais justa. Então, no cinema tem o efeito de que contribui para uma sociedade uma democrática mais justa, porque instiga as pessoas a pensar diferente e a enxergar as realidades locais. Então, foi isso que tem a ver. Então, eu lembrei disso. E na hora da redação, gente, eu lembrei do que os filmes passavam uma informação muito bacana, porque elas retratavam de coisas sociais, de temáticas sociais. E eu lembrei do filme Tia Coisa na hora, o Tia Coisa 2, que começa com um casal de homossexual se beijando, e uma pessoa vem e bate no menino que estava beijando o outro, mas acaba matando ele e joga ele no rio. Então eu lembrei que bacana que os filmes retratam isso, retratam essas atrocidades sociais, as formas de preconceito. E eu queria trazer isso para o meu texto, falando que o cinema era importante por isso, porque aborda os problemas sociais agravantes de forma lúdica. Então eu lembrei do filme, lembrei dessa mensagem, e também lembrei do filme Tempos Modernos, que tratava da questão dos trabalhadores, que também era um filme crítico, um filme que tinha uma crítica social muito top e muito bom. O filme, pra quem não assistiu, assistam. E assim, eu lembrei disso, não sei porquê, eu não citei o filme, eu não sei porquê eu fiz isso, não citei, mas enfim, já foi, né? E eu queria dizer que eu lembrei disso na hora que eu escrevi minha redação. Então vamos continuar agora para o segundo parágrafo. Em segundo lugar, convém analisar que a permanência das desigualdades socioeconômicas dificulta a democratização do instrumento de comunicação mencionado. Nessa conjectura, conforme o sociólogo Karl Marx, o modelo de produção e as relações econômicas definem o ser social do sujeito e seu poder aquisitivo. O modelo, com isso, a condição deste, quando baixa, impede-o de consumir e utilizar as salas de cinema, assim como de assistir filmes inéditos e produções com alto valor cultural, de forma que muitos tanto perdem a oportunidade de expandir suas perspectivas, quanto apresentam o direito à cultura e ao lazer assegurados pela Constituição de 1988, rechaçados. Então, no meu segundo parágrafo, galera, eu retomei a minha tese, que era o quê? Que as desigualdades socioeconômicas dificultam que as pessoas tenham acesso ao cinema. Ou seja, que as pessoas não têm dinheiro para pagar o ingresso de um cinema. Que elas não têm essa condição. Ou elas comem ou elas vão ao cinema. Então, eu tratei disso. E com isso, eu consegui citar o Karl Marx. O Karl Marx, gente, é tipo assim, eu consegui citar quase em todo o tema de redação. Eu sempre consegui adaptar meu repertório sociocultural. Então, o Karl Marx era um dos sociólogos que eu sempre conseguia citar. E eu consegui citar ele nessa redação, porque eu lembrei que ele falava que o modelo, como está bem claro quando eu escrevi, que o modelo de produção e as relações econômicas definem quem é você, quem é o sujeito, o indivíduo na sociedade. Ou seja, se você tem dinheiro para pagar um cursinho, estudar em escolas boas, você vai ocupar espaços privilegiados da sociedade, que são as universidades, do que uma pessoa que não tem essa condição econômica de estudar, de ter uma boa educação e ocupar esse espaço. Então,
consequentemente, aquela pessoa que está na universidade vai ter uma visão sociocultural, uma perspectiva de vida um pouco, vamos dizer, melhor do que a outra que não tem a oportunidade, que o país é muito desigual. Então, se você consegue ter acesso ao cinema na hora que eu pensei, você vai conseguir adquirir toda essa visão sociocultural, lúdica e crítica que o cinema traz pra gente. Porque, como eu falei, primeiro, que ele era importante, e segundo, eu falei que infelizmente as pessoas não têm como ir ao cinema por causa da sua condição econômica, porque a condição econômica define quem é seu ser social e a forma que ela pensa. Então eu lembrei disso, assim, vamos estar em critérios, se está certo ou está errado, mas eu lembrei que Karl Marx dizia isso e é um argumento de autoridade. Então eu consegui citar ele, fica a dica, estuda Karl Marx, porque dá para citar em praticamente tudo que você pensar, dá para ligar a economia com o tema. E foi o que eu fiz aqui com o cinema, tipo cultura com economia, então eu consegui ligar isso, perfeito. E eu terminei com de forma que como eu falei, quais são as consequências das pessoas que não têm condição econômica de irem ao cinema. O que acontece? Que essas pessoas acabam não tendo oportunidade de expandir suas perspectivas culturais, de ter o seu direito à cultura e ao lazer assegurados pela Constituição e não têm os seus direitos assegurados. Então, infelizmente, eles são os três. Agora vamos para a minha conclusão. Entende-se, portanto, que para permitir a democratização do cinema são necessárias medidas. Para tanto, cabe ao Ministério da Cultura expandir os vales culturais dos trabalhadores e estudantes. Isso ocorrerá mediante parcerias não apenas com as escolas, que devem possibilitar ao aluno o cadastro, a carteirinha do estudante digital e manual, como também as empresas privadas precisam disponibilizar fora do salário do trabalhador um recurso extra ao acesso à cultura, de jeito que o governo federal as reembolse por meio da redução de impostos, a fim de que o Brasil tenha cidadãos que usem e convivam com a arte e a cultura, bem como os permita visualizar o mundo com uma lente crítica, como disse Benedetti. Então, na minha conclusão, eu perdi 20 pontos, gente, eu não sei porquê, porque assim, pra mim, eu respondi todas as perguntas, que é o que, a fim de que, por quê, pra quê, como. Então, eu sempre faço minha conclusão baseada nessas perguntinhas, quem é o agente, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por que fazer, quais os efeitos dessa minha ação na sociedade. Eu tentei colocar, infelizmente não gabaritei essa competência e assim, a carteirinha digital, eu sempre entendo da cultura, né? O pessoal dizem que não perdeu ponto por conta disso, né? Então, não sei porque eu perdi e só se lembrando que a carteirinha digital chacota, né? O governo criou e tirou a carteirinha digital. E, enfim, E aí eu coloquei a minha próxima intervenção e eu citei a Ruth Benedetti, ela no final, como eu tinha mencionado no início. Na minha redação eu sempre fazia isso. Eu começava citando alguma coisa, eu terminava citando aquela coisa, tipo, fazendo a ligação no meu texto, para ele ser um texto que tem começo e fim, mas que você consiga ter essa ligação que você disse em cada parágrafo. Então eu sempre tentava fazer isso, ter essa comunicação no meu texto, de citar no final aquilo que eu citei no início. Então assim, galera, é isso, essa é a minha redação, eu espero que vocês tenham gostado. Vai sair um vídeo que eu lendo a redação da minha amiga, que tirou 980, e a gente vai dar mais dica pra vocês de como escrever uma redação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, mandem mensagem no Instagram, me sigam no Instagram, Universitária na Área, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos, beijos de luz, tchau!